Oi, galerinha do nono, tudo bem? O nosso assunto de hoje, página 12, tá? Página 12 sobre variação linguística, e aí a gente já começa a falar de regência verbal. Nesse vídeo a gente vai falar mais especificamente de variação linguística. O que eu quero falar desse assunto com vocês é o seguinte: a variação linguística é um tema muito interessante e até bem questionado aqui por todo mundo. A gente sempre fala, com certeza nós também já falamos isso, mas vale a pena falar de novo, né? Principalmente porque veio aqui num tópico do livro de vocês. O que é a questão da variação linguística? Vamos pegar primeiro aqui a questão da oralidade, propriamente dita, né? Se a gente for analisar o Brasil, primeiro vamos falar do regionalismo, né? Se a gente for falar do Brasil como um todo, um país enorme, vários estados, várias regiões, vários sotaques. Sotaque é um tipo de variação linguística, né? Os sotaques, os regionalismos. Temos também alguns nomes, né, diferentes aí, por exemplo, um muito comum, que é mandioca, macaxeira, aipim. Isso é outro ponto aí, outra questão de variação linguística, né? A gente está falando da mesma coisa, do mesmo legume, tubérculo, né, no caso, mas ele tem nome diferente em regiões diferentes, né? Então, tem sotaque, tem essas variações de nome, o nome todo, né? Que é o caso de mandioca, aipim e macaxeira. Tem também uma questão que vale muito a pena ser comentada, que é a questão da instrução propriamente dita, né? As pessoas que não estudaram muito, né? Essas pessoas às vezes têm dificuldade com a fala, né? O problema, né? Tem essa situação, e eu tô falando só de uma palavra, né? Mas o que a gente tem que entender dessa questão toda da variação linguística com a questão oral? O mais importante é realmente a questão da comunicação, né? A variação linguística, ela existe sim, sempre vai existir, e a gente tem que procurar entender essa variação linguística, né? Para a gente conseguir aceitar melhor e conviver melhor com ela, porque ela existe e vai continuar existindo. Temos aí na nossa linguagem oral, temos gírias, né? Pô, mano, é nóis, né? Isso acontece, né? Tem algumas gírias específicas também de cada região. Tem gírias relacionadas à faixa etária, né? A tribo, né? Que a gente pode dizer assim, né? Aos jovens, aos roqueiros. Então tem uma situação toda aí na comunicação, na fala, que são variações linguísticas, né? E a gente tem que respeitar, né? Aceitar e respeitar e entender que o principal ali é a comunicação. Agora, trazendo isso para a linguagem escrita, aí nós temos uma norma culta a seguir, né? Eu não tenho uma regra gramatical, uma norma de escrita para o sul, para o norte, para o nordeste. Não é assim que funciona, né? Então eu tenho essa liberdade, então a gente pode atrelar a variação linguística a uma liberdade que a gente tem. Falo que o mais importante é entender o que aquilo quer dizer, né? Lógico. Eu não posso sair mudando o significado das coisas. Eu posso ressignificar algumas coisas, mas eu não posso sair mudando, né? O mais importante de uma comunicação oral realmente é conseguir estabelecer essa comunicação. Mas numa linguagem escrita, aí tem padrões, regras que a gente precisa seguir. Então eu quero com vocês aqui, ó, página 12, fala exatamente sobre isso. Eu vou ler aqui e pontuar umas questões aqui mais importantes, tá? Variação linguística, né, que na sequência aqui, regência verbal. Você certamente já estudou algumas das variedades da língua portuguesa, na fala de personagem, letra de canções, em cordéis, poemas, tirinhas, em diários, em textos publicados em redes sociais, né, porque tem as suas particularidades. A gente sabe que o linguajar nas redes sociais, né, é de um jeito. Nos cordéis, né, que é marcado muito ali pelo Nordeste, tem dentro dos cordéis ali algumas gírias, algumas falas típicas daquele local, né? E aí tá pedindo pra gente ler um trecho aqui falando, né, explicando, conceituando variação linguística. E é bem interessante. A variação é
inerente às línguas, né? Essa variação faz parte das línguas de uma maneira geral. Porque as sociedades são divididas em grupos. Há os mais jovens, os mais velhos, exatamente como eu falei, né? Das tribos aí. Os que habitam numa região ou outra, os que têm esta ou aquela profissão, os que são de uma ou outra classe social e assim por diante. Essa questão de trabalho, por exemplo, eu vou falar aqui dos militares. Os militares às vezes têm um linguajar ali entre eles, tem algumas gírias específicas, né? A questão social, as pessoas às vezes que moram na periferia, né? As pessoas de baixa instrução usam alguns termos, algumas gírias e também tem erros propriamente ditos, né? Perdi aqui, classe social e assim por diante. O uso de determinada variedade linguística serve para marcar a inclusão num desses grupos. Dá uma identidade para os seus membros, né? Então, quem automaticamente usa determinadas gírias, ali é mais fácil, né, fazer parte daquele métier, daquele grupo, né? Aprendemos a distinguir a variação. Quando alguém começa a falar, sabemos se ele é de São Paulo, se é gaúcho, se é carioca ou português. Sabemos que certas expressões pertencem à fala dos mais jovens, que determinadas formas se usam em situações formais, mas não em situações informais e não em ocasiões formais. Saber uma língua é ser poliglota em sua própria língua. Muito interessante falar isso. Eu saber uma língua é ser poliglota, ou seja, é ter uma variação, uma variedade de línguas dentro de uma só. Saber português não é só aprender regras que só existem numa língua artificial usada pela escola. As variações não são fáceis e nem sempre bonitas, né? Também não são erradas ou certas, deselegantes ou elegantes, são simplesmente diferentes. Como as línguas são variáveis, elas mudam. Então, o que eu quero que vocês guardem aí nesse conceito de variação linguística, antes da gente entrar na questão de regência verbal, concordância, porque aí nós vamos para as regras em si, né? Mas a questão da variação linguística, ela existe sim. A gente não pode dizer que é certo ou errado, que o mais importante é se comunicar, e tem que existir ali um respeito e um entendimento, porque o que é oral ali, a oralidade, ela é permitida. Lógico que na questão escrita, aí a gente tem que seguir regras, né? Aí exige um pouco mais de formalidade, aí a regra a norma padrão culta, né? Mas essa variação linguística, ela existe, é importante, a gente tem que entender e principalmente respeitar, tá bom? Beijo, até o próximo vídeo.